Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Os ataques do Ministério Público contra os trabalhadores em educação pautaram a reunião dos aposentados que o SINT-RN promoveu na quinta-feira. Na ocasião, os trabalhadores tiraram dúvidas com os assessores jurídicos do sindicato que esclareceram a categoria sobre as ações mais recentes. A programação da reunião ainda contou com uma palestra sobre etarismo, ministrada pela professora Elisângela Pereira. Ela explicou que etarismo é o preconceito e discriminação às pessoas devido à sua idade. A palestrante disse que esse tipo de prática é crime e pode ser denunciada pelo Disque 100, que funciona todos os dias, 24 horas. Encerrando a reunião, houve sorteio de brindes entre os participantes. Eleições Municipais 2024. O voto consciente pode mudar a realidade dos educadores e educadoras. Esse é o tema da entrevista desta semana com a diretora do SINT-RN, professora Ivone Oliveira. Confira. Bom dia, Ivone. Seja bem-vinda ao Extra Classe TV. Bom dia, Denor. Bom dia, professoras e professores e demais telespectadores. Ivone, para que o telespectador que está nos assistindo possa compreender o tema de hoje, o que é um voto consciente? Denor, o voto consciente é aquele que você escolhe o candidato pela proposta de trabalho dele. Você não se encanta pela aparência física, nem a forma de falar, que muitas vezes eles têm uma oratória muito boa, que convence qualquer pessoa que não está acostumada a ouvir uma oratória bonita, né? Então, o voto consciente é aquele voto que você tem certeza que não está dando contra você. E Ivone, como é que é possível alcançar essa consciência? É preciso estudar o sistema político-partidário, compreender como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro? É um tema complexo, né? São duas coisas complexas, mas o eleitor pode fazer isso? O eleitor pode fazer isso, mas para aquele que não tem tempo para essa eleição, por exemplo, ele pode observar a carreira política do candidato, né? Uma maneira muito interessante de saber se o candidato que está procurando reeleição, quais foram os projetos que ele aprovou ou os que ele negou para a população, né? E como é que a gente vê isso? A gente assistindo às votações na Câmara Municipal ou estadual, dependendo do candidato, né? Então, o eleitor comum pode ir assistir e observar. Aquele candidato votou contra uma pauta do trabalhador, aquele votou a favor, né? Ver a história de vida desse candidato, porque às vezes ele tem uma história de doação, né? O candidato compra o voto de algumas pessoas, dando colchão, não existe mais filtro, né? Colchão, cesta básica, tudo. Quando o candidato oferece algum bem em troca do voto, provavelmente esse candidato não vai votar em pauta que interesse ao trabalhador. Agora, Ivone, como é que o voto do eleitor, temos milhares de pessoas nos assistindo agora, pode mudar a realidade desse eleitor? Muitas vezes o voto ele é desprezado, é visto como uma coisa sem valor, as pessoas não querem votar, votam porque é algo obrigatório, porque a legislação obriga. Como é que esse voto pode alterar a realidade dessa pessoa? Olha, o voto altera a realidade da pessoa a partir da consciência de classe, que você tem que votar em pessoas que defendem a pauta do trabalhador, né? Então, houve momentos na história do nosso país que nós não podíamos votar. Foi o período da ditadura militar e foi um período em que a gente não tinha direito a lutar por nada. Muitas pessoas morreram para que hoje a gente tenha a democracia que nós temos, uma democracia que é atacada quase todo dia, né, com notícias falsas, com eles questão. Então, o voto, a garantia do voto, o direito do voto, é um ápice da democracia. Você tem o direito de escolher quem vai representar você na Câmara Municipal. Agora, como é que esse eleitor pode, Ivone, procurar candidaturas que se enquadram naquelas mudanças que esse eleitor deseja? Se você procurar no Google, bota o nome da pessoa no Google, você acha tudo que ele fez ou que ele deixou de fazer, né? É uma pesquisa mais científica, você entra nos sites, né, da UFRN, por exemplo, procura por o tema que você quer ver. Então, há maneiras de pesquisar. Agora, cada um tem que ver como faz isso.
As pessoas mais comuns, elas pesquisam com experiência do seu bairro. O que foi que aquele vereador que está querendo se reeleger fez pela sua comunidade? Né? O que é que ele deixou de fazer? Né? No caso da Redinha, por exemplo, nós tivemos uma obra maravilhosa feita na Redinha, mas as pessoas que votaram para que essa obra vá para a iniciativa privada, quem são? Então, essa é a hora das pessoas perceberem que aquele vereador que aprovou que o mercado da Redinha fosse privatizado, esse vereador não está a favor da comunidade da Redinha, está contra. Trazendo para a educação de Natal, o PLC 25-23 foi aprovado no final do ano e os educadores podem fazer esse exercício, consciência, e podem pesquisar, né, ver quais são os vereadores que aprovaram esse projeto, quais são as perdas que a categoria terá. Essa lei extingue a lei que hoje elege os professores da educação fundamental e os professores do ICMEI, da educação infantil. Então, as categorias que hoje estão nas escolas, elas estão extintas. E essa nova lei, que foi o presente do atual prefeito, ela vai prejudicar mais ainda a carreira do magistério. Por exemplo, na atual lei da 058, que é a lei que eu sou regida, a gente passa 3 anos, quando entra no município, passa 3 anos, é avaliado e já mudamos para a letra B. A gente ganha 5% toda vez que muda de letra. A cada 2 anos, a gente é avaliado novamente e muda mais uma vez a letra. Isso se a gente tiver uma nota X, que é discutido no setor de avaliação. Com essa nova lei, não. Os professores vão entrar ganhando menos do que quem está hoje, quem entra hoje na 058 ganha X, que nessa outra nova lei vai ganhar menos. E vai passar 3 anos com o salário congelado. Quando for avaliado, ele vai começar na letra A. Ou seja, oficialmente, aqueles 3 anos que ele passou, ele não vai levar para a aposentadoria. Né? Então, é uma perda muito grande. E outra coisa, se nós fizéssemos concurso na 058, se eu fosse mestra, eu já entrava como mestra. E iria ganhar um salário de mestre. Né? Hoje, nessa nova lei, você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, você entra como se fosse graduado. Depois de 3 anos, você é avaliado e começa com a letra A. Aí, depois, mais 2 anos, é que você entra como mestre ou doutor. Aí, quer dizer, o tempo aumentou e o salário diminuiu. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em Defesa da Educação Pública, hoje falando sobre o tema Eleições Municipais 2024, o voto consciente pode mudar a realidade dos educadores. E, para conversar conosco, temos aqui a professora Ivone Oliveira, que é diretora do SINT-RN. Ivone, retomando o tema, toda eleição tem demandas dos eleitores. Nessa eleição de 2024, trazendo para Natal, quais são as principais demandas dos educadores de Natal? Eu acho que a principal demanda para os educadores é a valorização da profissão professor. Né? E outra coisa, o respeito ao piso dos professores, que dessa última gestão nós temos uma defasagem de mais de 60%. Né? Nossos salários estão para lá de achatados. Se o próximo governante não respeitar a própria lei nacional, do piso nacional do magistério, e a própria lei do piso do município, que existe, uma lei que está sendo respeitada, se não respeitar, daqui a pouco, muita gente vai deixar de ser professor na rede municipal do Natal, porque está muito ruim o salário. Você citou aí a questão da valorização profissional, né, a parte salarial, mas citando aqui, para quem está nos assistindo, como é que está a questão da merenda nas escolas, nos CMEs, a estrutura física, a luta dos terceirizados?
Na questão da merenda, tem se observado uma pequena melhora, apesar da Prefeitura ainda dever repasses de 2023 para algumas escolas, né? Os diretores atuais fazem malabarismo para que não falte merenda. Em relação aos terceirizados, tem empresas que ainda estão atrasando o pagamento, né? E quando o terceirizado diz que não tem condições de ir ao trabalho, ele sofre a ameaça de ser cortado ponto ou ser demitido. Então, há uma pressão muito grande. E a pressão maior para esses terceirizados é que eles têm que comparecer à campanha de um determinado candidato a vereador ou a outro vereador, que se ele não for à campanha, né, além de passar o dia trabalhando nas escolas, ele ainda tem que ir levantar a bandeira para o seu candidato que botou ele lá na escola, naquele emprego. Então, Você está sofre falando essa aí pressão. de um crime eleitoral. É um crime que todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém tem coragem de denunciar. Cabe denunciar e também ao TRE fiscalizar. Justamente, TRE fiscalizar. Para coibir isso, É. essa prática. E trazendo para os municípios da região metropolitana, quais são as principais carências desses municípios? Se repete também a questão salarial? Em Extremóis, que é um pouco mais perto, o salário do professor, eu não sei se ele é valorizado na base, né? Porque nós temos o salário base e depois temos as gratificações. Mas dizem que o salário de Extremóis está melhor, 2 vezes melhor que o salário do município de Natal, né? Em relação aos outros municípios, alguns respeitam o piso nacional e outros não. Agora, Ivone, falando em necessidade, você citou, né, no caso eu relembrei, o PLC 2523, que foi aprovado aqui em Natal no ano passado. A maioria dos vereadores aprovou esse projeto. Diante desse ataque e outros que acontecem ao longo do tempo, se faz necessário a criação de bancadas de educadores no município de Natal e também nos demais municípios do Rio Grande do Norte? Sim, sim. É muito importante para as pessoas que precisam da educação pública, né? Quem mais precisa da educação pública são os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Quem ganha um pouquinho, bota na escola particular. Eu sou contra, né? Está pagando 2 vezes a escola. Então, quem precisa da educação pública, quem precisa da saúde pública, tem que escolher representantes que defendem a bandeira da escola pública e a bandeira da saúde. Em 2020, Ivone, o atual prefeito foi reeleito no primeiro turno. De que forma essa reeleição alterou a realidade dos educadores de Natal ao longo desses 4 anos? Como é que isso foi determinante? Durante esses 4 anos, a educação pública municipal sofreu muitos ataques, principalmente os sindicatos professores. Lembro que uma das atividades no período de greve, tentativa de greve, né, porque a gente teve pouca adesão, o sindicato foi mudado, os seus diretores foram multados em R$100 mil, né? Foi recorrido na justiça e como a mobilização do sindicato foi proibida de chegar perto dos órgãos públicos. Então, como a gente teimou, né, que nós somos de luta, nós não voltamos atrás, então os diretores foram multados em R$100 mil. Isso foi só um exemplo de quanto foi prejudicial para a educação do município. Foi os reajustes dos salários dos professores não foi respeitado. Os ICMEIs não foram reformados. A escola que eu trabalho, por exemplo, tem um projeto de ampliação que está parado. Foi construídas as paredes, né, colocado o madeiramento, mas faz no mínimo 6 meses que está parado lá. Ivone, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV. Obrigada também, de novo. E bom dia a todos que nos assistiram. Agradeço pela atenção. O PCCR dos funcionários da educação será rediscutido nesta terça-feira, 1º de outubro, durante reunião na Secretaria de Administração. O diálogo foi agendado após o SINTRN realizar atos públicos nos dias 16 e 20 de setembro. O resultado você confere no site e nas redes sociais do SINTRN. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!